Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, meu caro colega, minha nobre colega, a mais um episódio deste podcast especialmente feito para você, para nós advogados, o Advocacia Limitada. Aqui é o canal em que a gente debate a verdade, o cotidiano da advocacia, e hoje tem uma colega muito especial, que foi minha aluna em Direito Empresarial, a doutora Diana Leite, especialista em Direito Empresarial, seguiu os passos da mestre, olha só, ela é especialista em empresarial e muito bacana hoje, porque, diferente de todos os convidados que vêm aqui, a doutora Diana Leite, ela não é advogada autônoma, não. Ela é consultora empresarial e trabalha para uma empresa. Então, hoje, fica ligado, porque o episódio está muito especial e está muito bacana, principalmente para você, colega, que quer seguir uma carreira específica, quer fazer uma consultoria, quer trabalhar para uma empresa, porque a doutora Diana hoje tem muito a agregar. E antes da gente começar a conversar, você já sabe, né? Dá o like no episódio de hoje, não custa nada, colabora, a gente faz aqui com o maior carinho para você. Dá o like aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, manda para aquele seu colega, já convida ele aqui, ativa o sininho no canal. Seja muito bem-vindo aqui a essa comunidade. Vamos criar essa comunidade verdadeira. Doutora Diana Leite, muito bem-vinda ao episódio. Um prazer recebê-la aqui. Muito feliz de estar aqui hoje. Toda orgulhosa, né? Porque, afinal, estou frente a frente com a minha mestre. Ah, imagina! Orgulhosa tô eu! Há muito tempo. Eu sabia que você ia se despontar e muito na área. Tive um bom espelho. A gente precisa seguir exemplos. Imagina! Mulheres de coragem, né? Então, eu falo, fui bem orientada. Um pouquinho só, porque isso já estava dentro de você. Você não era... direito não era... Advocacia não foi sua primeira profissão. Você já trabalhava na área corporativa, vamos dizer assim, né, Diana? Você já tinha uma experiência. Já, eu vinha Sou formada em administração, me formei muito jovem, me formei com 21 anos, já estava formada, e numa área totalmente diferente, metalurgia, controlando indústria, compras, vendas, era uma loucura. Você trabalhava no departamento de administração de uma indústria metalúrgica? Eu era gerente de uma metalúrgica. Então, você já tinha experiência do que era dentro de uma empresa? Eu comecei a trabalhar com 11 anos, Elô. Nossa! Como recepcionista, eu sempre fui grandona. Fui como recepcionista, de repente, já estava no administrativo, fazendo faculdade, e aí migrei para uma outra empresa. E em 6 meses já estava na gerência. E falando, não, mas eu me formei agora, como assim? Eu não vou dar conta. E por lá eu fiquei 12 anos. Esse teu sentimento assim, eu não vou dar conta, eu já vou deixar aqui recomendado um livro que é muito bacana, que foi um cliente meu, inclusive, que me deu de presente uma vez. Acho que o ano era 2012, 2013. Esse cliente é uma pessoa muito querida até. Ele me deu de presente o livro da Sheryl Sandberg, que ela é CFO do Facebook, que hoje é um Meta. Sim. Né? Que chama Faça Acontecer, a tradução. E porque a gente tem essa insegurança, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Né? Será que eu vou fazer? Será que a gente realmente está preparada? Que é bem isso mesmo, né, da gente ter essa insegurança de enfrentar. E ainda mais quando você é muito jovem. Tem isso também, né? Aquela insegurança de não saber onde está pisando, porque é tudo novo. E aí você se dá conta, eu sou adulto, eu preciso resolver, e como eu vou resolver? E como que você lidou com isso? Olha, eu sempre fui uma pessoa bem flexível. Então, eu consigo trabalhar sob pressão, eu tento ser mediadora, sou extremamente curiosa. E também não me fale não. Porque se você me falar não, eu vou provar o contrário e vai ser sim. E aí você vai... Então, assim, tudo que eu não sabia, eu ia buscar o conhecimento, entender como funcionava.
muitas vezes eu fui para chão de fábrica para entender o processo, porque como eu vou gerir algo que eu não conheço? Como que era, assim, o trabalho dia a dia, assim, para a gente poder entender? Para quem está assistindo, que não sabe o que é. A administração, ela engloba vários campos. Você Sim. tem a parte contábil, você tem a parte fiscal, comercial, enfim. O meu trabalho qual era? Manter a engrenagem andando. Fazer um planejamento, fluxo de caixa, ver da parte fiscal, por exemplo, porque eu entendo e dou graças por ter aprendido a parte contábil e fiscal, porque hoje me ajuda muito. Então, eu precisava entender quanto aquele mês a empresa precisava vender ou quanto ela podia gastar. E tinha questão também de funcionários, gerir pessoas é extremamente difícil. Difícil, é. E para quem era muito jovem, né, era mais difícil ainda. Mas, aos poucos, eu me sentia segura. E quando eu vi, tudo caminhava muito bem, entendeu? Mas não foi fácil. Eu fui atrás de pós na parte de administração, para entender mesmo o que eu estava fazendo. Porque fazer é muito fácil. Entender o que você está fazendo é outra coisa. Tem gente que repete. Fala todo dia, faz isso. Não, você precisa entender o porquê você faz aquilo e como você melhora resultados. Era caótico. Não vou dizer que, como era bonito, como era tranquilo. E eu brincava assim, eu falava assim, eu vou abrir uma empresa e colocar a Diana resolve. Porque caía ali, eu resolvia. Por isso que eu me apaixonei pelo direito. Eu ia te perguntar, por que você resolveu então? Porque você estava consolidada na tua área. Mas assim, era audiência trabalhista, eu batia lá no trabalhista processo. Aí. Trabalhista sempre. Foi minha primeira paixão. Porque eu já estava acostumada. Então, eu cansei de ser preposto em várias audiências. Olha só. Só que eu olhava aquilo e falava, não, doutor, isso daqui tá errado, a história não é essa, olha, vai por essa vertente, mas eu não era advogada. Para o advogado. Você viu o advogado defender errado. Eu falava, não. Ou narrar, falar assim, isso aqui não era assim. Não, defender errado, ir por uma vertente que não era correta, porque eu acho que você precisa trabalhar com a verdade. Não adianta maquiar. Conta aí, conta direito essa história aí, vamos lá. Não, a gente tinha uma equipe de um escritório conceituado até, experiente. Não. Só que eu via que algumas coisas que eram propostas ali não seria a melhor solução. Eu acho interessante, vamos falar, porque você está falando do lado da experiência do cliente. Sim, então vamos falar. Você estava no papel do cliente, exato, que vivenciou, que sabia. Isso. E aí vem o advogado e falou, não é por aí. Então. E aí eu percebia que aquele rumo poderia trazer... Um exemplo fático, vamos lá. Já tive um funcionário que foi... o advogado insistiu em demiti-lo por justa causa. Tá. Não, vamos manter a justa causa. Eu falei, doutor, olha, eu fui lá, eu olhei, era só para ter suspendido o contrato de trabalho dele. Isso daqui vai reverter, vai dar problema. Não, porque foi um funcionário que foi afastado, ele deveria ser afastado porque ele foi preso. Mas foi preso por fora da empresa, em outra situação. Então, o que você deveria fazer? Afastar esse funcionário, afastar, né, não romper esse contrato de trabalho. Aquela licença não remunerada. Isso, exatamente. Mas não, a orientação foi totalmente o contrário. Não, porque ele vai ser condenado, fica tranquila que... E eu olhava, só que eu tinha um gestor, né? Eu tinha um diretor. Falei, olha, isso vai dar problema, não é assim que funciona, vamos fazer pelo lado. Hoje você pode estar achando que tem um benefício, mas lá na frente vai dar problema. E de fato, reverteu, a pessoa não tinha nada a ver com a situação e acabou entrando. O processo trabalhista, que era para ser só um rompimento aí de contrato, virou uma coisa... Uma bola de neve. Virou gigantesca. Se bobear, até hoje não acabou, depois de quase 20 anos. Nossa.
Então, era assim, eram coisas que eu falava, não, tá errado, né? Precisa debater. Às vezes, nem sempre aquele... você vai com aquela vontade, fala, não, eu vou mostrar para o cliente que vai ser isso, olha, arrebentou, não vai ter prejuízo algum, ainda vai demitir o cara. Olha lá, o que deu. Então, eu via algumas coisas que eu falava, não, mas eu preciso entender de fato o que eu estou falando. Ninguém vai me respeitar assim, sendo só uma administradora. Não só, eu sou, com muito orgulho, uma administradora de empresas. Mas eu vou atrás do conhecimento. E aí, já madura, eu não me formei em direito tão jovem. Jovem ainda, mas não tão jovem. E lá, com 28 anos, eu fui para a faculdade. E falei, fui fazer. E fiquei maravilhada com aquele mundo. Porque, de fato, eu estava entendendo. E a administração me deu a base. Por quê? Em tributário, você conhece contábil, tá lá. Tá muito correlato. Muito correlato. Então, eu falo que foi algo que complementou e foi a cereja do bolo para, de fato, saber criar aquele Diana Resolve. Porque agora eu posso resolver. Ou, pelo menos, achar a melhor solução para resolver. Tá muito correlato. Muito. Até porque teve um período que eu dei, acho que foi um ano que o coordenador do curso de administração da Cantareira me convidou para dar aula. A gente tem de noções de direito para o curso de administração. Está extremamente correlato, né? Porque... mas o que você aprende é muito básico. Em 5 anos... São noções de direito. Noções, né? Mas não... Agora, isso que você falou da visão do cliente, da experiência... A questão é a seguinte, qual que é a experiência? E não é só a experiência que você tem em relação... as pessoas e o seu conhecimento em relação... Você não precisa ser uma exímia conhecedora da legislação e tudo mais. Você precisa ter um mínimo de noção para saber se aquilo vai gerar um problema maior ou não. Esse exemplo que você deu é muito importante, porque a pessoa teve um problema que não era relacionado à empresa. Exato. E muitas vezes, eu já tive esse debate aqui. Às vezes o ímpeto do advogado atrapalha. Porque para a empresa seria lucro. Ele ia... Naquele momento pode ser momento, ia ser excelente. Fala, já era um funcionário que, enfim, né? Não, poderia ser um funcionário problemático. Exato. Mas eu gosto de fazer todas as minhas decisões, elas são prudentes. Eu gosto de analisar. Quais serão os caminhos que aquilo vai levar? Enfim, o que eu vou fazer se não der o resultado esperado? Qual é o plano B? Entendeu? É o exercício futurístico que a gente faz, né? O IC. Esse IC é um problema quando ele acontece. Mas a gente precisa ficar atento, porque ele pode acontecer. E acontece muitas vezes no direito. Às vezes você tem um caso ali perfeito, você fala, não, isso daqui... Por isso que a gente brinca da causa ganha, né? Não pode falar, essa causa ganha. Não é. Não é porque muita coisa pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo. Mas quando você já está preparado para o resultado, seja ele qual for... Isso. Aí, antigamente eu era uma pessoa muito ansiosa, então isso me maltratava até chegar nesse resultado. Mas aí quando você aprende que tudo tem uma solução, ou pelo menos algo positivo a se tirar dali, fica mais fácil. Olha, o que você falou é importante, porque a gente está falando assim, IC, né? Porque é o seguinte, eu sempre penso no pior. Eu sou assim também. Eu vou no radical para achar a solução. Para achar a solução, Eu sempre vou no pior dos cenários para ver o que dá, né? E aí gera a tal da ansiedade. Gera. Mas se piorar, como é que faz e tal?
Bom, mas se tem solução... Então, se tem solução, a gente não precisa ficar ansioso, né? Mas é difícil controlar essa ansiedade, viu, Diana? Eu sou uma pessoa... Eu sou muito ansiosa também. É difícil. Isso, para mim, é uma questão. É um problema. E não, eu fui ansiosa ao extremo durante muito tempo na minha vida. Eu acho que, na época, lá atrás da administração, eu devo ter sofrido um burnout várias vezes. Porque era muita pressão, era muita responsabilidade, muito, sabe? E aí você fica com aquela sensação ruim. Mas depois de um certo tempo, você percebe que não é bem assim. Às vezes você tem você projeta o futuro e ele não acontece daquela forma trágica. A maioria das vezes não, né? A maioria das vezes não. E aí você fala, não, calma, tudo tem uma solução. Às vezes não é exatamente aquilo que você planejou, mas tem. Eu tive recentemente um caso que eu via como perdido. Receita Federal. Ai. Meu Deus. Receita Federal. Falei, poxa, por que eu não vi isso daqui antes? E aí me debrucei, eu ficava descabelada e... Fui para a parte, falei, não, eu vou fazer o beabá ali, vou fazer o que é certo. Fiz lá uma denúncia voluntária, relatei, deixei. E aí, em 30 dias, o problema estava resolvido. Eu tinha ficado sem dormir, eu tinha chorado, eu tinha falado... Quem nunca, né? Assim. E aí, depois que isso aconteceu, eu falei, olha, por que eu sofri tanto por aquilo, né? Não sofrer, porque a gente acaba trazendo os casos para a vida. Querendo ou não, é difícil separar o pessoal do profissional, porque só existe uma Diana. É a Diana em casa, é a Diana advogada, enfim, só existe uma pessoa. Então é difícil você falar, agora eu vou abrir a porta de casa e os meus problemas acabaram. Não, você vai se pegar tomando banho pensando num processo. Com certeza. É surreal, mas não tem, é uma única pessoa. Mas depois desse caso, que eu falava assim, nossa, esse caso eu tenho 1% de chance de resolver. E se eu não resolver, né? Como vai ficar? Porque seria um valor alto, um prejuízo considerável. Eu falei, não tá certo. E eu sofria muito com aquilo. E aí, quando resolveu de uma forma tão assim, né, sabe? Tranquila. Eu falei, olha, é desnecessário, né? Porque eu não tentei enxergar o melhor caminho, eu fui pelo mais complexo. Já aconteceu assim, de você sofrer, aí resolveu, fica naquela alegria maravilhosa, e você dá a notícia para o cliente banalizou? Já, você, né, ter feito aquele trabalho maravilhoso, suas noites em claro. E aí, quando você fala, olha, deu tudo certo, legal. Legal, mas poderia ter sido tal coisa. Mas e aí, né? Não, mas deu certo. Deu certo. É difícil. Então é por isso que a gente comemora com a gente mesmo e tá tudo certo. São as pequenas alegrias da vida adulta. Mas e aí, Diana? Então você se formou. E como que você rumou, então, da administração para a advocacia? Como que foi essa transição? Como eu falei, já era madura, né? Já me formei ali com 33 anos. Então, estagiária com 33 anos é bonitinho, né? Mas fui estagiar no Ministério Público, que foi essencial para minha carreira. Mas você foi para o Ministério Público Federal? Ministério Público Federal, fiz um concurso, passei. Tive a sorte de cair num gabinete maravilhoso, que são meus amigos até hoje, tenho contato com o pessoal. Sou muito grata a tudo que eu aprendi, porque lá eu via como a engrenagem rodava, o processo inteiro, não só uma peça processual, que possivelmente eu faria num escritório se eu fosse estagiária, né? Mas foi difícil largar um salário de gerente. Sim. Ir para um estágio, né? E
ramo, aquele momento de inseguranças, né? E o que te levou a tomar essa decisão? Eu queria uma mudança. Eu senti que eu estava estagnada. Para onde? O que ia acontecer comigo daqui a alguns anos? Sabe, quando eu precisava de um propósito, algo para, entendeu? Falar, não. E não adianta só eu resolver o problema dos outros, eu tenho que resolver o meu problema, né? Eu preciso ser dona da minha situação, não, né? Tá certíssima, isso mesmo. E aí eu falei, fui, estagiei, foi ótimo, foi maravilhoso, foram 2 anos excelentes da minha vida, aprendi demais. E aí quando o estágio acabou, eu formada, já tinha passado no exame da ordem, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Acabou o contrato com o MP. Acabou. E lá no MP o pessoal, não, vamos, entra na pós, mas tem que ser a pós ou na PUC ou no Mackenzie, e aí você continua. Eu falei, não vai rolar agora. Eu falei, agora seria... porque o investimento alto. Muito. E para quem eu não tinha Você tinha acabado de sair do estágio. É difícil, né? Era conseguir. Muito difícil. Então, eu falei, não. E aí você ficou com vontade de prestar concurso para o MP Federal? Fiquei. Eu acabei prestando para o TRT. Eu não passei por 0,23. E aí eu me frustrei. É porque é tão pouco. Aí eu falava, poxa vida, 0,23, se a resposta B tivesse uma carga um pouquinho maior, eu estava dentro. E eu me frustrei. Isso é muito perigoso com a gente, sabe? Quando a gente se frustra, a gente acaba abandonando sonhos que não é bem assim. Às vezes não era o momento certo. Nossa, isso que você falou é importante. Apenas. Mas eu, como boa ariana que sou, levantei e falei, não, sou advogada, não sou? Eu vou advogar até eu me encontrar. Fui na minha primeira audiência morrendo de medo, blefei o tempo inteiro, porque era um processo que eu iria perder. Era audiência o quê? Era trabalhista? Todo mundo. Eu acho que todo mundo faz a primeira audiência trabalhista. Elô, eu não tinha nem a carteira da ordem, eu tinha um papel. Certo. Eu estava acostumada a ir como preposto, mas não do outro lado. Certo. Né? E o bendito do cliente, ele mentiu demais. Meu Deus. E aí, quando o advogado da parte me chamou para conversar, ele falou, olha, eu tenho fotos, e foi me mostrando. Aí dá ruim, hein? Na hora eu falei, então, doutora, eu também tenho foto. Não tinha nada. Eu tenho fotos, tenho novas testemunhas e tenho novidades de um novo processo que a gente vai mover. Mentira, Diana não do tinha céu. nada. E Mas aí? eu sabia que a empresa não era tão correta, então eles ficariam com medo. Certo. Eu blefei lindamente. E olhava para a cliente e falava, eu vou te matar. Por que você não falou a verdade? Porque a gente buscava, né? Não pode mentir para o advogado, Foi gente. um processo tão bonito, sabe? Nossa, tinha até Excel no meu processo. Eu fiz Você tudo. caprichou. E quando eu vi que a pessoa estava mentindo, eu falei... E ganhei. Não ganhei, né? Fiz um bom acordo. Mas você conseguiu salvar. Consegui salvar, mas Nossa, salvar... que legal. Não, mas foi um blefe. E aí eu percebi, eu falei assim, eu preciso me preparar mais, porque estava preparada para uma situação e eu vi que não funcionava assim. Certo. E comecei a pegar algumas coisas, fiz muito processo administrativo. E como que vinham os clientes assim? Amigos, muito, eu sempre, por onde eu passei, eu sempre fiz muitos amigos. Certo. Então, sempre alguém procurava. É o que eu falo, é um lado bom e um lado ruim, né? Porque advogar para amigo não é muito legal. Primeiro, que você pode perder a amizade. Segundo, que às vezes não vai ser tão rentável, porque ele acha que, por ser seu amigo,
Ele acha que você não vai cobrar. Entendeu? Mas tem uns que eu também fazia. Hoje em dia eu não consigo mais agenda para isso, mas eu já ganhei pano de prato. Não acredito! Já ganhei marmitas congeladas, sabe? Porque, assim, você vê um processo de uma pessoa que não tem condições e faz pro bono. Eu acredito na justiça, eu acredito no direito, de fato. Senão não faria sentido eu ter escolhido essa profissão. Uhum. Então eu falava, vai daqui, vai, que eu faço. E aí ia lá, fazia, resolvia. E aí a pessoa, olha, te trouxe. E eu achava bacana, Sentia mas grata. era algo que não era rentável, né? Não, como é que você vai pagar o boleto com marmita? Não tem como. Mas fala, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei assim, eu não estagiei em escritório grande, eu não tenho uma vivência processual ainda em grande atividade. E aí surgiu uma vaga, eu nem tinha me candidatado. Só para te falar um negócio, uma vez me indicaram uma cliente, ela tinha um restaurante e ela tinha um problema. Restaurante tem muito problema de... como todo micro empresariado, médio empresariado, de informalidade. Sim. Mas o restaurante tem muito problema de periculosidade, insalubridade, com a temperatura da cozinha, né? Tem. E aí o chefe de cozinha, então, entrou com a ação trabalhista. O que eu sei de trabalhista? O básico. O básico do básico do básico. Que mudou, do básico. Né? Que mudou Isso agora. foi antes da reforma, tá? Foi antes da reforma trabalhista. Gente, eu não sou advogada trabalhista, tá? Não sou. E aí, isso foi antes da reforma, ela me indicou e tal, porque eu já tinha resolvido um problema para ela, com um sócio dela e tal, e aquela história, não, mas Elô, eu quero você e tudo mais. E aí eu consegui fazer um acordo com esse cozinheiro. Uhum. Então, resolvi por meio de um acordo, porque se tivesse que ir para audiência, né, aí eu não iria mesmo, porque não é a minha praia, eu não vou. E aí ela se sentiu super grata e tal, né? Elô, aí surgiu de novo um outro problema, porque veio pandemia e tarará, ela fechou, e aí ela se mudou e começou a fazer comidas congeladas veganas. Vai vendo. Veganas, e queria que eu fizesse lá uma consultoria, eu nem lembro mais o que era, e ela estava numa situação muito difícil, mas ela queria que eu fizesse uma consultoria, um negócio bem complexo, só que ela não tinha dinheiro para pagar, que ela queria me pagar, então, fornecendo as marmitas veganas. Falei, olha, eu até aceitaria se não fossem veganas as marmitas. Se tivesse uma proteína animal, a gente poderia conversar. Mas vegano não ia dar, né? Aí era forçar a amizade, entendeu? Mas já chegaram, ela chegou a fazer... Falei, olha, vegano não vai dar. Não, normalmente, soja não dá. Esses casos eu pego esperando não receber absolutamente nada. É aquilo que você vê. Mas tem casos que eu já dei... Tem casos que eu pego e falei, isso aí eu já dou como perdido também. Assim, por conhecer muita gente, e assim, eu já estive do outro lado, precisando do direito, né? E eu sei como é difícil, às vezes, uma pessoa que não tem uma certa renda ou conhecimento gerir algum problema. Então, eu gosto, eu ainda pratico quando eu posso dessa... Sabe uma coisa que eu acredito muito? Na lei do retorno. Ah, sem dúvida. E minha mãe fala isso, assim, filha, você já ajudou tanta gente. E você tem que fazer, alguma não coisa esperando boa, esse retorno. Isso, mas assim, alguma coisa... Retorno. Acho que algumas coisas boas na vida que acontecem são em razão disso também, né? Não, com certeza. Eu acho que, assim... Tudo que você vai plantar vai colher. É clichê? Não, mas a vida funciona desse assim. jeito. É claro que tem uns seres abençoados, você fala, não é possível que essa pessoa... Mas uma hora acontece, o jogo vira, entendeu? É melhor ter a consciência ali tranquila. E aí, então, abriu uma vaga... Abriu uma vaga, eu tinha, 4 meses de formada, fazendo pequenos processos, me virando, né? Mas ali feliz, tentando se encontrar. Porque ainda era estranho escutar a palavra doutora
Quando chama doutora, eu falava, sou eu, né? É estranho escutar. Hoje eu escuto com orgulho, não faço questão de formalidades, mas é diferente quando você trilhou um caminho, escutar isso, dá orgulho, dá medo e você fica assustado. Fala, nossa, agora eu sou uma doutora de fato. E aí eu te falo o que aconteceu. Eu abri uma vaga, eu não tinha me habilitado para o processo seletivo, que era no departamento jurídico de uma empresa, mas não era para advogado, era para assistente. Aí eu olhei para o meu esposo, fiz uma entrevista bem puxada. Aí eu falei assim, olha, eu sou formada em administração, é assistente, ok, mas é departamento jurídico. Eu vou trilhar ali. É uma área que eu nunca tinha trabalhado, franchise. Falei, nossa, franquia, né? A gente escuta tão pouco na faculdade, ainda bem que eu tive a doutora Elô de professora. Teve aula de franquia comigo. Mas é pouco. É pouco, evidente. O curso de graduação não tem como, né? E aí fui me apaixonando por aquilo, fui trabalhando, tive a sorte de ter uma gestora que entendia da coisa, apesar de não ser advogada, e um advogado que não foi, nossa, tá entrando uma advogada, ela vai puxar meu tapete, imagina. Nós somos amigos até hoje e, assim, ele sempre me escutou. Ele queria saber as minhas ideias, o que eu pensava, mesmo sendo assistente. E aí, casos foram surgindo, e eu até escutei de um colega, falava, eu não iria me sujeitar a ser assistente sendo advogada. Aí eu olhei para ele, eu falei assim, eu não comecei como gerente. Não comecei. Eu comecei sendo recepcionista, né, levando marmita, pegando ônibus lotado. Eu falei, para mim, doutor é só um título que... O que importa é o resultado, o meu trabalho. É a oportunidade que lhe foi aberta. Porque eram 2 caminhos. Era a parte administrativa e a parte jurídica juntas. Então, eu estava no melhor dos cenários. E aí veio a pandemia. Eu sou exclusiva, né, de uma rede de restaurantes. E foi um momento desafiador. Porque tudo fechado, shopping fechado. E eu comecei a negociar com o shopping. Eu comecei a resolver problemas. Eu ficava atenta a toda a instrução normativa que soltavam na pandemia para saber qual atitude. Eu fazia reuniões 8 horas da noite, 9, 10, porque shopping, tudo mudava muito rápido. Esse meu colega advogado, ele já não estava tão feliz, né? Ele já queria trilhar outros caminhos. E, de repente, eu não esperava, meu diretor virou, você é gestora agora. Aí eu... De repente, de assistente para gestora. De assistente para gestora. Quer dizer, não é de repente, não foi a sua atitude proativa, né? Sim. E aí, de novo, veio o medo. Falei, será que eu consigo? Você já estava conseguindo, você já estava dando conta, você já estava fazendo. Eu cheguei para ele e falei, olha, eu não tenho uma larga experiência, mas eu vou fazer o meu melhor. E, assim... já estou nessa empresa há 5 anos, muito feliz. Sou feliz no que eu faço. Resolvo o problema, entendo. E foi, assim, aquele período foi desafiador. Foi sofrido. É uma outra visão da advocacia, porque eu trabalho com parceiros. Então, vamos falar, como que é o advogado que trabalha em empresa? Eu faço a parte consultiva, né? Então, a gente... Eu controlo contratos, analiso contratos. Isso de contrato social ao contrato de internet. Todo contrato passa por mim. Como eu trabalho para uma franqueadora, tem a relação de franqueado e franqueadora, que eu também analiso. Mas eu tenho parceiros. Então, eu tenho escritórios
que eu contrato especialistas, que eu levo o caso, eu vou estudar o caso com aquele escritório, se eu vejo que vai seguir uma boa corrente, ok, a gente dá sequência, porque obviamente uma pessoa sozinha não daria conta de gerir aí 200 lojas. Mas então, por exemplo, você tem escritórios, por exemplo, trabalhistas? Tenho. Tenho escritório trabalhista, tenho na parte só de franquia, né, do franchise. Especialista em franquia. Sim. Tenho da parte tributária, para tudo que agora, como a gente vive em constância, reforma tributária, é o PERSE, sou especialista em PERSE, eu fui a fundo, entendeu? Mas, claro, estando com o escritório para gerir aquilo. Eu falo, eu aprendo constantemente, isso vai dando uma boa carga, né? Vai dando um bom histórico, mas é bom trocar ideia. Entendeu? E aí você se reporta à diretoria dessa empresa, que eu sou exclusiva, né? Eu falo, olha, a melhor saída é essa, eu tenho essa opção, mas eu gosto dessa corrente, eu gosto da forma que esse escritório trabalha, posso passar o caso e acompanho. E eu sou chata, sou aquela que abre o processo, vê se está tudo certo, fala, olha, doutor, mas por que isso aí? Para quem trabalha comigo... Hoje em dia não, porque eu tenho muito coleguismo com esse pessoal e a gente se dá bem. Mas por ser chata, criteriosa, às vezes fala, o que essa menina tá fuçando no meu processo? E na empresa, você tem equipe? Tenho. Eu tenho uma coordenadora, que ela é nossa coordenadora de contratos, ela fica com a parte mais burocrática, né? Então, ela vai revisar, vai ver se tem alguma coisa errada, ficar com a parte de arquivo, separar documento, olhar, ver se está tudo ok. E tenho a minha assistente, que era minha estagiária, hoje é minha assistente, que é maravilhosa, meu braço direito. E eu falo para ela, olha, eu quero que você cresça. O que eu puder te ensinar, eu vou te ensinar, entendeu? Então, a gente tem uma parceria muito bacana. São 3 pessoas, é pouco ainda, mas assim, como a gente tem vários parceiros, é mais fácil gerir. E é gostoso, quando você aprender, você já está crescendo um pouco, ensinar é bom, porque ela é mais jovem, ela tem 23 anos, tem muito ainda para traçar, para brilhar. Carolzinha, um beijo. Mas é bom ver a evolução, entendeu? Hoje ela sabe fazer um contrato, ela sabe identificar um problema, e é gostoso, porque ela estava ali na faculdade com aquele medo, né? E hoje eu fico tranquila, porque pelo menos o meu trabalho deu fruto, porque eu estou vendo ela crescer. E ela quis permanecer, e eu falo que é a minha fiel escudeira, né? Tá ali do lado. Mas é gostoso ver esse resultado. E penso você como professora também deve ficar da mesma forma, porque eu fico muito feliz. Ensinar é algo, quem sabe um dia, ainda chego lá, mas é muito legal ver o resultado. O que é aquela sementinha que você plantou na folhagem maravilhosa, na árvore que se transformou, né? E em termos de carreira, assim, Diana, o que você... lá da faculdade, quando você começou, e você olha para você hoje, o que você pensou ali quando você começou a estudar direito, que você olha para você hoje, o que tem de diferença, assim? Na época eu achava que tudo era fácil, que eu iria sair formada, sabendo tudo sobre o processo de cabo a rabo. E aí eu vi que não era bem assim. Então, lá no final da faculdade, eu falava, vou montar meu escritório, né? Vou fazer parceria com algum colega, para começar aos poucos. E eu nunca imaginei trabalhar numa empresa privada, e foi excelente. Porque eu, como pessoa curiosa que eu sou, eu consigo navegar por várias áreas, aprender. Então, isso é só a parte criminal que eu não passei, mas aí tem o marido para isso, que também é da área do direito.
Mas, assim, é gostoso aprender, não ficar Eu não gosto de rotina e de mesmice. Eu sou uma pessoa extrema... E não tem rotina na empresa, então? Não tem. Para quem acha que vai para a empresa e vai ficar com rotina. Não vai ter rotina. Porque todo dia surgem novos problemas. Todo dia surge alguma lei. Ou muda algum tributo. Ou a parte trabalhista começa a te dar algumas surpresas. E aí você precisa ter aquele olhar diferenciado para que aquelas coisas ou não se repitam, ou como fazer para ter o melhor resultado. Então, o preventivo é isso. Eu controlo os contratos, eu vejo como está a saúde dos meus franqueados, como está esse relacionamento, enfim. Tento prevenir problemas, mas eles ocorrem. E quando eles acontecerem, você tem que estar disponível para resolver aquilo. Até mesmo para o franqueado, ele tem também um resguardo ali da franqueadora, porque a gente sabe mais ou menos para onde ele pode ir, né? Mas eu falo, era uma vida que eu não imaginava. Tratar com shopping. Assim, eu fiquei maravilhada com o mundo do franchise. É lindo, sabe? Eu gosto muito. Vou sempre na ABF, que é a Associação Brasileira, para entender o que está acontecendo, né? Ver o que acontece em outras redes. É importante trazer inovação. Se eu chegar todo dia no escritório, sentar ali, fazer todo dia a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Isso você falou importante. Mediano, vai ficar ali. E agora, essa geração, esse mundo que a gente vive, é tudo muito rápido. Tudo muda muito rápido. Inteligência artificial nos ajudando para fazer várias... Você usa inteligência artificial? Uso em algumas coisas para revisão de texto. Confesso que eu fui meio assim, falando, esse computador não vai escrever melhor do que eu. Mas, assim, quando você começa a aprender a ferramenta, o que de fato ela pode trazer de melhoria, cara, ela busca jurisprudência para você. E te dá boas opções, e aí você vai lá ao fundo, você consegue falar, não é que eu tinha razão mesmo? Você fica assustado com aquilo, mas aí que tá, você não pode ficar assustado, você tem que saber usar a ferramenta. Tem que saber usar e se adaptar àquilo, tem que enxergar como aquilo algo positivo que vai entrar para sua carreira. Você tem que se acostumar que aquela advocacia de ficar atrás do computador acabou. Existem escritórios que funcionam assim? Sim, existe. Vai existir, a gente não sabe por quanto tempo. Mas acabou. Você tem que estar atualizado, né? É assustador, Elô. Por quê? Te assusta? Me assusta, porque eu falo, a velocidade que tudo está acontecendo para minha geração 80, né? Anos 80, é diferente. Eu fico imaginando para as outras gerações, entendeu? Como fica... Tudo acontece rápido. E você tem que seguir esse trem, ou você fica para trás. Tem que se adaptar sempre. Tem. Mas eu gosto. Tudo que traz desafio, antes eu ficava será que eu vou dar conta, né? Hoje em dia eu falo, vamos lá. Mas uma coisa que você está falando que é muito interessante, porque quem está de fora tem a falsa impressão de que o advogado que trabalha para a empresa tem uma rotina monótona. Não. E não tem. Pelo contrário, você está falando que você é atualizada, que você utiliza inteligência artificial. Tem muito advogado que nem sonha isso. Advogado autônomo que está para trás e que nem sonha em pesquisar, que não frequenta uma associação, por exemplo, a ABF, que está especializado, que está atualizado. Então, você está sempre antenada, não tem rotina. Por exemplo, você tem um cliente, que é a empresa que você trabalha. Sim. E você tem que estar ali, fomentando para continuar
Eu acho que é mais difícil ainda, porque você tem um único cliente, você tem que ficar interessante para esse cliente o tempo todo. Exatamente. Né? É esse o X da questão. Eu preciso mostrar para esse meu cliente que eu estou preparada. Se eu não estiver preparada naquele momento... O tempo todo. Né? O jogo vai virar, né? Então, olha, eu nunca deixei de estudar. Faço pós em Direito Empresarial, estou já na conclusão. Direito Civil, porque eu queria entender a fundo o que eu estava falando. Não parei de estudar, fiz diversos cursos na Ordem dos Advogados para me atualizar, entendeu? E na própria ABF, porque a gente debate vários temas. Tem bastante coisa. Entendeu? Toda vez que ocorre algum tipo de mudança, né, tem ali rodas de conversas que me enriquece muito. Eu falo assim, eu sou um peixinho ali no meio dos tubarões, mas eu estou crescendo porque eu estou aprendendo, né? E assim, é o que eu falo, não tem rotina, você precisa estar preparado, disponível, porque afinal eu sou a retaguarda deles. Aconteceu um problema, o problema passa por mim, ali eu vou tentar achar a melhor solução. É cansativo, mas assim, é muito prazeroso. Hoje eu vejo o meu departamento, é um departamento organizado, é um departamento que tem informações, entendeu? Eu não tenho muitos litígios com o franqueado, a gente consegue mediar, isso é excelente. Então, eu sou feliz naquilo que eu faço. Espero que perdure por bastante tempo. Com certeza. Né? Eu tenho sorte que tenho relações longas, né? Que perduram a vida. Mas eu não me via assim na faculdade. Quando na faculdade eu iria, vou para o franchise, vou ser gestora, vou trabalhar para uma empresa, nunca, entendeu? As coisas, elas acontecem. Você precisa dar o seu melhor naquele momento. Eu não falo assim, acreditar que vai dar certo. Não, você vai dar o seu melhor para obter o melhor resultado. Tem que dar o melhor. Às vezes o resultado não é aquilo que a gente espera, mas a tua consciência vai estar tranquila porque você fez o seu melhor. E eu trabalho, eu sou muito transparente. Se eu tenho um problema ou algo que eu vejo que vai sair nos trilhos, eu tenho o meu diretor, são 3 diretores, eu sento com ele e falo, isso daqui vai dar problema. Tá acontecendo isso. Eu tento nada para debaixo do tapete. Isso é importante. Legal você conversar com pessoas que já têm uma certa vivência. Eu tenho um colega tributarista, que é outro mestre, que também foi assim, ele se propõe a ensinar. E eu fico ali aprendendo. A gente tem alguns processos juntos. E eu falo, doutor Mauro, mas isso tá certo? Tô indo pelo melhor resultado. Ele explica. E eu vejo ele me ensinando, eu ensinando a Carol. E assim vai indo, e vai formando essa corrente. Vai formando um time. É um time. Infelizmente, no direito, né, advogado, costuma ter uma certa soberba. A vaidade, né? Virou doutor, o peito estufa, né? E tem aquela concorrência. Tem muito advogado. Mas né? sabe o que eu acho? Que isso é muito da insegurança. Quando o profissional é inseguro, ele se reveste da vaidade. Você pode ver, porque quando o profissional é muito bom, ele é humilde. Isso é verdade. Ele compartilha, ele chama, ele vem, ele conversa, ele te ensina. Entendeu? Quantas pessoas, quantos bons profissionais a gente conhece? Muitos. Que vem e fala e tal. Não é verdade? E assim, tem que ser uma classe unida. Mas não é. Mas não é. É por isso que eu fiz o podcast. Excelente. É por isso que tem o podcast, pra gente se unir, né? Pra trazer realmente, pra tirar.
para tirar essa casca, né? Para falar o que é o dia a dia, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, para compartilhar isso, porque às vezes a gente não fala, né? Não, eu penso assim, se eu tenho dificuldade em um processo, eu vou atrás de um colega que veja aquilo num outro prisma, sabe? Ou que debata o assunto, é enriquecedor. Às vezes, em conversas, a gente tem ideias maravilhosas. Tem que debater, tem que conversar. E tem que saber que nem sempre a sua verdade é a certeira. Você tem que saber escutar, né? É legal essa troca. E inclusive, você falando da inteligência artificial, essa molecada que vai se formar, ela vai estar em outro tempo da gente. Eu aprendo com a minha assistente muito. Ela vem, olha, você faz isso daqui assim, assim, puf. Isso mesmo. Eu falo, nossa, né? E pra ela aquilo é normal, porque já tá na geração. Que lida muito fácil. Que lida muito fácil, a gente é diferente, é outro... Demora um pouquinho para pegar a tecnologia. Mas assim, conversa. Aprenda a ensinar e fique atento para aprender. Sempre, qualquer situação. Então, eu sou grata a essas pessoas que passam pelo meu caminho, esses escritórios parceiros, que são parceiros mesmo. A gente fala, doutor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com isso? Não, doutor, eu fiz, agora eu entendi. Não, mas e se fizer isso? Não, vai dar resultado. É legal essa troca, porque às vezes, né, falta uma cerejinha do bolo ali, algo que ninguém pensou. É legal conversar. E isso tira a insegurança. Quando você trabalha em equipe, em conjunto, quando você não se vê trilhando um caminho sozinho, porque sozinho é só você e Deus, entendeu? Quando você tem ali parceiros, fica mais fácil, fica mais leve. É verdade. Fica muito mais leve. Você, a própria pessoa, acaba se sentindo mais segura. É verdade. Entendeu? Porque ela escutou. Eu tinha assim, eu pegava um processo, eu estudava até o juiz. Eu quero saber como aquele juiz pensa. Olha que dica! Aqui já passaram várias dicas de estudo. Então, estude o juiz, que é bom para saber o posicionamento dele. Excelente. Eu preciso ver como ele se manifesta em processos parecidos, né? Olha lá, ele já vai ter julgado algo do gênero, vê como ele se manifestou, como ele se posicionou, vê se você está indo pelo mesmo caminho. Não é para fazer igual, é para você entender o posicionamento dele. É uma estratégia. E eu falo, o que me tornou advogada? A curiosidade. Perfeito. Mas a curiosidade Perfeito. Cada dia eu tenho uma coisa nova. Eu falo, gente, eu sou mulher e advogada, quer ser mais curioso? Impossível. A curiosidade me move. A curiosidade e assim, aprender coisas novas. É claro, quando a gente faz aquilo que domina... Que gosta. Não, e que domina também é fácil. Hoje em dia, eu faço um contrato... Não demoro, né? Mas aí é uma armadilha. Porque aquilo que a gente domina, a gente tem que parar um pouco também e tomar cuidado e estudar. Não, isso sim. É lógico que é mais rápido do que... É mais rápido, aquilo que você domina, mas não vai te dar tanto prazer igual você pegar uma coisa nova, destrinchar dá mais um geladinho. Do começo ao fim, quebrar a cabeça para conseguir. Né? E isso vai te dando a experiência. Quando você viu, você já passou pelo caminho, você já está trilhando. Já fez. E assim, vão ter ladeiras, vão ter ladeiras, vai chover, vai encher de barro, você vai se desesperar, mas no final dá certo. É isso mesmo, nossa, Diana. E ela fala com uma calma, ela traz uma calma, uma tranquilidade que eu queria ter na minha vida. Então, todo mundo... Elô, eu fico assim... Todo mundo que eu vou conversar, franqueados, diretoria, fala, nossa, você é tão calma, você fala... Gente, eu não sou calma. Você é?
Eu não sou calma. Pelo contrário, eu penso demais. Eu sou inquieta demais. Eu gosto das coisas... fazer o bem feito, não gosto de coisa mal feita, sou exigente, sou chata. Mas você passa muita tranquilidade. Mas eu tento ser calma, porque se eu não me manter calma, o negócio aí desanda de vez. Eu preciso dessa calmaria. E eu aprendi a pensar. Ah, como assim aprender a pensar? Não. Tá com problema? Para. Faz algo que não tem nada a ver. Pensa. Para não ser reativa, né? Porque tudo que você faz por impulso não vai dar certo. Ruim, é verdade. Entendeu? Então, eu aprendi a digerir aquilo. Eu conheci uma vez um advogado que ele programou os e-mails dele para saírem da caixa de mensagem 1 minuto depois. Para dar tempo, porque vai que ele muda de ideia para ele alterar. Eu tenho isso. Você faz isso também? Faço. Quando a gente faz tudo assim no calor da emoção, no calor, no ímpeto, né? Não é bacana. Então, é verdade. Ainda tenho os meus momentos de impulso. E às vezes eu me arrependo por eles. Toda vez que eu ajo no ímpeto, me atrapalha. Sim. Eu falo, poxa, eu teria sido mais feliz se eu tivesse respirado e, né, até de vez em quando aquele... O Eduardo, nossa, quem tá aqui não sabe, mas o Edu, meu esposo, está acompanhando esse episódio. A gente tá falando de ímpeto e tal. Ele é quem mais sofre, né, amor? Ele assim com a cara, coitado. Tadinho. Eu sou uma pessoa calma, amor? Não. Lógico que eu sou. Um docinho. É a calma estratégica. É a calma estratégica. É a calma estratégica. Ô, dó. É a calma estratégica, mas assim, eu tento, hoje eu paro e respiro e falo, não, vou estudar, vou esperar um pouco para responder isso, vou analisar, vou me pôr na situação contrária, como será que eu me reportaria? Eu sempre procuro o lado contrário para tomar melhor atitude. Aí isso me fez muito bem. Mas antigamente eu era bater na mesa. Não, né? Não, vamos fazer de tal forma, é assim. E não funciona. Tem que ter um pouco mais. Às vezes eu paro. Eu não sou mais assim reativa com quem provoca, né? Mas eu saio. Às vezes eu fico resmungando um tempão, né, amor? Eu fico resmungando, remoendo. Não é possível um negócio desse. Como que a pessoa é muito cara de pau e que não sei o quê, e ppp, e pego o cachorro e vou não sei aonde, e vou fazer outra coisa, e fico. Quer saber? Vou deixar pra lá. Entendeu? Mas para responder aquela situação, eu não reajo daquela... Eu absorvo, É melhor. E deixo passar. Eu já tive eu deixo. Uma vez, eu vou contar uma... Conta. É assim, conta o caso. Escutei, eu vou contar por baixo, né? Porque não é tão distante essa história. Então, eu escutei o termo, mas essa advogadazinha... E eu... A minha vontade... Se referindo a você. A minha, ele falando pra mim, falando assim, eu não vou deixar uma advogadazinha... E eu escutando, e era algo que... Desnecessário. E eu poderia responder da altura. Fazer também ali um insulto, que 10 anos atrás seria dessa forma. Eu ia falar, olha, escuta aqui, meu cidadão. Eu falei, sabe o que eu fiz, Alô? Eu falei, olha, advogadazinha, eu não sei. Eu tenho quase 1,80 m. Acho que a advogadazinha eu não sou. Mas a gente... Não cabe. A gente conversa em outro momento. Eu acabei com a pessoa nisso. De falar, levar um tom mais... Porque ela esperava que eu fosse agressiva, que eu fosse reativa. E eu levei aquilo, olha... Advogadazinha, eu tenho quase 1,80 m. Acho que não cabe. Não vai dar certo esse apelido. Depois a gente conversa. Acabou.
Que elegante, Que doutora elegância. Diana, que elegância. Aprendam, gente, a elegância. Diana, se eu tivesse que escolher 3 palavras para a advocacia, quais palavras você escolheria? Ai, difícil, só 3. 3. Tá, vamos lá. Estudo. Estudo. Coragem. E determinação. Você quer explicar cada uma ou já é autoexplicativo? Estudo porque, gente, eu falo, se eu puder deixar algo aqui para esses iniciantes, ou para quem já não é tão iniciante, é sempre bom aprender algo novo, estudar, se manter ali no mundo real. Porque às vezes a gente fica no nosso mundo. A gente se vicia. Então, vá, e pode aparecer coisas extraordinárias na sua vida, coisas que você nem imaginaria, né? Então, estude, se mantenha atualizado sempre. Coragem, porque vão existir momentos que você vai ter muito medo, que você vai ficar com receio, que você vai achar que dá tudo errado e fala, por que eu não fiz psicologia? Porque é mais fácil cuidar de doido, né? Não, você vai chorar, mas tenha coragem, né? Sem coragem... Supera o medo e vai. Supera o medo, vai. E determinação, mas é uma determinação do seguinte prisma. Se você se propor a fazer aquilo, vá até o final, entendeu? Não desista. Tente enxergar lá o resultado ou o final desse caminho, entendeu? Não abandone. Eu vejo muitas pessoas abandonando sonhos, abandonando... se frustrando com algumas profissões, entendeu? A gente conhece colegas, enfim. Determinação é você... Se você estudou, se você teve lá no seu coração aquela vontade... Vai. É isso. Queria que fosse tão simples. Não é simples. É difícil, mas a vida real é essa. É essa. Gente, a Diana é maravilhosa. Tive um bom espelho. Não, Diana, olha, falar assim que você é inspiradora é pouco. Você trouxe assim tanto. Eu espero que você tenha realmente inspirado muita gente, porque foi uma visão tão legal de trazer assim, pessoa que você trabalha numa empresa de franquia e lida com outros escritórios, com outros colegas e trouxe uma leveza. 1,80 m de delicadeza, de competência. Muitíssimo obrigada por ter vindo. Eu espero que você que assistiu tenha aproveitado, tenha curtido, se deliciado com a doutora Diana. Comente, curte, compartilhe e até o próximo episódio.